Capítulo 5. Matemática da realidade. Há séculos, a ferramenta científica mais coerente e poderosa para a exploração da realidade é a matemática. Poucos cientistas, e um número ainda menor de ocultistas, sabem que ela foi um dia uma arte esotérica guardada a 7 chaves. Até o século 6 a.C., a matemática, até onde sabemos, só era usada para contar e calcular. Embora muitos dos cálculos fossem extremamente complexos, os egípcios e os babilônios, em particular, tinham sistemas sofisticados de contagem e eram capazes de fazer cálculos impressionantes de engenharia. Todo o vasto edifício da matemática como a compreendemos hoje simplesmente não existia. Pitágoras de Samos mudou tudo isso. O nome Pitágoras é conhecido por qualquer estudante graças ao seu famoso teorema geométrico segundo o qual o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas poucos sabem que o Pitágoras histórico era um filósofo ocultista cujas pesquisas lhe granjearam um profundo entendimento da natureza da realidade. Quando jovem, Pitágoras passou 20 anos viajando pelo mundo todo em busca do conhecimento oculto. Embora haja lendas de que ele tenha viajado para terras distantes como a Índia e a Bretanha, ele se interessava particularmente pelos métodos e instrumentos matemáticos dos antigos egípcios, que, segundo se supõe, faziam parte de uma sabedoria iniciatória antediluviana. A aplicação prática dessa sabedoria era ao mesmo tempo óbvia e assombrosa. Os templos e pirâmides egípcios eram objetos de inveja do mundo antigo, mas o trabalho era feito com a ajuda de fórmulas transmitidas de geração em geração desde a mais remota antiguidade, sem que fossem realmente compreendidas. Essas antigas técnicas eram usadas como receitas. Eram seguidas. Davam resultado. Mas ninguém sabia por quê. Não se compreendiam os relacionamentos entre os números e os padrões que formavam. Pitágoras coletou todas as informações possíveis, depois navegou de volta para casa, na ilha de Samos, no mar Egeu, com a intenção de fundar uma escola de mistérios dedicada à pesquisa das fórmulas que coletara. Mas, ao chegar em Samos, descobriu que um novo regente, Polícrates, havia transformado a cultura liberal da ilha numa intolerante tirania. Polícrates, na verdade, convidou Pitágoras, que na época já era um filósofo de renome, para fazer parte da corte imperial, mas Pitágoras recusou a oferta, por não suportar a tirania de Polícrates, e em vez disso, fugiu para uma caverna. Ele tomou um discípulo e acabou fundando o Semicírculo de Pitágoras, a escola com que sempre sonhara, mas foi ingênuo a ponto de pregar uma reforma social. O tirano Polícrates reagiu como previsto e Pitágoras foi forçado a fugir para Crotona, cidade do sul da Itália que, na época, pertencia à Grécia. Ali ele atraiu a atenção de Miló, o homem mais abastado da cidade. Com a ajuda dele, Pitágoras fundou a Fraternidade Pitagórica, uma poderosa escola esotérica com 600 seguidores, que levava a matemática tão a sério que um dos seus membros chegou a ser condenado à morte por descobrir os números irracionais. A Fraternidade Pitagórica acreditava que o estudo dos números era a chave de segredos espirituais e levaria o homem a se aproximar dos deuses. Eles se interessavam, particularmente, pelo estudo dos números perfeitos, isto é, números iguais à soma de seus divisores. O número 6 é perfeito por que a soma dos seus divisores, perfeito pela mesma razão, a soma dos seus divisores, 1, 2,3 resulta nele mesmo. O número 28 é perfeito pela mesma razão, a soma de seus divisores, 1, 2, 4, 7 e 13 é igual a ele. O próprio Pitágoras veio a perceber que havia uma relação entre os números e a natureza. Os fenômenos naturais são governados por leis que podem ser descritas por meio de fórmulas matemáticas. Um dos exemplos mais marcantes disso é a maneira como a harmonia entre os números se reflete na harmonia musical. Jâmblico relata que Pitágoras passava perto de uma forja de ferreiro quando vários martelos golpeando a bigorna chamaram a sua atenção. Ele notou que todos produziam sons harmoniosos, menos um. Correu, então, para dentro da oficina e examinou os martelos, pesando cada um deles. Isso levou à descoberta de que os martelos harmoniosos tinham pesos proporcionais.
O que produzia o som discordante era aquele cujo peso não estabelecia uma razão simples com o peso de cada um dos outros. Seguindo essa mesma hipótese, Pitágoras continuou a examinar a relação entre o comprimento das cordas de uma lira grega e as notas que ela produzia. Mais uma vez constatou que o número determinava a harmonia. Foi essa descoberta que lançou os alicerces da matemática como base da ciência moderna. Hoje, seus cálculos e fórmulas fundamentam a física, a química, grande parte da biologia e uma série de outras coisas. Sem eles, a engenharia seria impossível e o mundo em que vivemos, um lugar muito diferente. Porém, com exceção de sistemas simples como a numerologia e a geometria cabalística, quase toda a matemática foi relegada ao esquecimento pela comunidade ocultista. Isso é lamentável, pois há indicações de que a matemática pode ser utilizada para fundamentar certas doutrinas ocultas com tanta precisão quanto faz com as descobertas científicas. Ironicamente, essa descoberta foi feita por um jovem físico com interesse em esoterismo. Para entender seu raciocínio, é preciso um conhecimento básico de matemática, mas felizmente isso pode ser conseguido sem a necessidade de um esforço hercúleo ou do tédio esmagador dos bancos de escola. Precisamos começar com a mais simples de todas as formas matemáticas, os números naturais, que poderiam muito bem ser chamados, e muitas vezes são, de números de contar, pois essa é a sua função básica. Esses números, desenvolvidos nos primórdios da história quase certamente com propósitos comerciais, permitem que você descubra as muitas coisas que tem depois que as suas circunstâncias se modificam. Imagine que você seja um pobre pastor palestino, em alguma época em torno de 1500 a.C. O seu rebanho tem apenas 10 ovelhas. Entorpecido pelo zumbido dos insetos e o calor do verão, você cochila sob o sol do meio-dia enquanto 4 das suas ovelhas se afastam do rebanho. Quando acorda, você percebe imediatamente que algumas se extraviaram, mas quantas? Felizmente, o seu conhecimento dos números naturais pode ajudá-lo. Tudo o que você precisa fazer é contar as ovelhas restantes, 6, e uma simples subtração revela que você precisa sair no encalço de 4. Os números naturais também são extremamente úteis quando você vai ao mercado. Se tudo vai bem e você compra mais 2 ovelhas para o seu rebanho, com uma adição descobre que agora tem 12. Venda 5 e você terá 7, mas agora você também tem 5 moedas de prata no bolso. Os números naturais começam a partir do 1 e se perdem no horizonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teoricamente, não existe fim para os números naturais, pois, não importa quanto seja grande a soma que representam, sempre é possível adicionar mais um. Eles se sucedem infinitamente. Mas o que acontece se você vender todas as ovelhas? Até mesmo na Babilônia do terceiro milênio antes de Cristo, percebia-se que seria útil, na matemática, um símbolo que representasse o estado de total falta de ovelhas. Assim nasceu o número 0, para mostrar quando não havia nada de alguma coisa. O 0 mostrava total ausência de ovelhas, ou de qualquer outra coisa. Representava um espaço vazio. Esse espaço vazio revelou-se muito útil em certos sistemas matemáticos, como o nosso, em que a posição de um número muda o seu valor. Dê uma olhada na tabela a seguir. 5, 51, 511, 5111. Cada um dos números apresenta um 5, mas o valor desse número muda dependendo da linha em que ele está. Na segunda linha, ele tem um valor 10 vezes maior do que na primeira. Na última linha, seu valor é 1000 vezes maior. Mas o que aconteceria se os números que você estivesse contando não contivessem nenhum número 1 ou nenhum outro número natural? Como você poderia dizer que os valores dos 5 eram diferentes? A resposta é inserir um 0 no lugar de cada número. 5, 50, 500, 5000. Nesse contexto, o 0 não é um número, mas a falta de um número.
Vários filósofos da antiga Grécia queriam que as coisas continuassem assim. Aristóteles até argumentou que o zero deveria ser simplesmente excluído. Ele notou que, se o zero fosse tratado como um número, em vez da falta de um número, ele perturbaria toda a ordem natural. Tente dividir algo por zero e você obtém um resultado incompreensível. Mas o zero sobreviveu a esse prestigioso ataque. Ali pelo século VI d.C., os matemáticos hindus o aceitaram como um número e arcaram com as consequências. 100 anos depois, o sábio Brahmagupta observou que a divisão por zero era uma definição bem razoável de infinito. Portanto, os números naturais deixaram de começar pelo 1, como nos velhos tempos, e passaram a começar pelo zero. A progressão rumo ao infinito começa 0, 1, 2, 3, 4, 5. E assim indefinidamente. No mundo antigo, parecia estranho e antinatural tentar subtrair 6 maçãs de 4, qualquer tolo podia ver que isso não era possível. Mas os mercadores da Idade Média tinham um respeito muito saudável pelos débitos. Eles sabiam o que significava um cliente dizer: venda-me 6 peças de boa seda. Pagarei 4 delas agora e fico devendo 2. Foram transações como essa que deram origem ao conceito de números negativos. Elas poderiam ser registradas da seguinte maneira: 4 menos 6 igual a menos 2. O número final mostra o quanto lhe devem. Os números negativos podem não ter uma analogia física como têm os números positivos, mas eles ainda têm uma relação evidente com o mundo real. Hoje em dia, a maioria das crianças de escola sabe instintivamente que, se você subtrair 5 de 3, o resultado é 2 menos que 0, ou menos 2. Portanto, elas não têm muita dificuldade com a seguinte série de números naturais: menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Basta uma olhada para perceber que a matriz se estende infinitamente de ambos os lados. Os números negativos conferem uma certa abstração à matemática, mas só até certo ponto. Como logo veremos, o que acontece em seguida é um passo de imensa importância tanto para a ciência como para o ocultismo. Todos os números naturais, negativos e positivos, podem ser multiplicados de acordo com certas regras matemáticas. Essas regras, como você provavelmente aprendeu na escola, são as seguintes. 1. Um número positivo multiplicado por outro número positivo dará sempre um resultado positivo. 2. Um número positivo multiplicado por um número negativo dará sempre um resultado negativo. 3. Um número negativo multiplicado por um número negativo dará sempre um resultado positivo. As regras funcionam, mas também nos levam para um território inexplorado. O primeiro passo é simples e direto. Pergunte-se que número, multiplicado por ele mesmo, resultará no número 4. Mesmo que você seja tão ruim em matemática quanto eu, a resposta, 2, lhe ocorrerá instantaneamente. Uma vez que a resposta procurada é absolutamente equivalente a descobrir a raiz quadrada de 4, você pode dizer que a raiz quadrada de 4 é 2. Até aqui, tudo bem. Mas se você observar a regra número 3, acima, logo descobrirá que a raiz quadrada de 4 também pode ser menos 2. Se multiplicar menos 2 por menos 2, o resultado novamente será 4. Afinal, um número negativo multiplicado por outro negativo sempre resultará num positivo, pois os sinais de menos cancelam um ao outro. Nenhuma dificuldade ainda. Nem é preciso dizer que você não pode ter duas respostas exatas para a mesma pergunta. Os matemáticos representam os aspectos positivo e negativo das raízes quadradas escrevendo raiz de 4 igual mais ou menos 2, outra maneira de dizer que a raiz quadrada de 4 é igual a 2 ou menos 2. As coisas começam a se complicar quando você se pergunta qual é a raiz quadrada de menos 4. É claro que a resposta não é 2. Já vimos que 2 é uma das raízes quadradas de 4. Mas também não é menos 2, pois menos 2 multiplicado por ele mesmo dará, como qualquer outro número negativo, um resultado positivo.
Agora você pode se sentir tentado a dizer que menos 2 multiplicado por 2 dará menos 4, o que está certo, mas isso ainda não resolve o problema da raiz quadrada. Para encontrar uma raiz quadrada, você precisa descobrir um número que, multiplicado por ele mesmo, resulta no número que você está buscando. Menos 2 não é o mesmo que 2, caso contrário, eu poderia pagar todas as minhas dívidas simplesmente contraindo-as. Então, como você calcula a raiz quadrada de menos 4? A resposta parece vir direto de Alice no País das Maravilhas. Você simplesmente imagina um número que, multiplicado por ele mesmo, dará menos 4. E para que as pessoas não o confundam com um número real, você coloca a letra I, de imaginária, depois dele. Isso se parece tanto com alguma coisa que a Rainha Vermelha tenha dito a Alice que eu preciso lhe assegurar de que se trata de um método matemático perfeitamente válido. O mais fundamental de todos os números imaginários é a raiz quadrada de menos 1, escrito pela primeira vez simplesmente como I. Raiz de menos 1 igual I. Isso significa que a raiz quadrada de menos 1 é um número imaginário que eu vou representar com a letra I. Mas então os matemáticos rapidamente perceberam que até um número imaginário poderia ser positivo ou negativo, por isso eles elaboraram uma equaçãozinha mais exata, raiz de menos 1 igual mais ou menos I, que significa que a raiz quadrada de menos 1 é a forma positiva ou negativa do número que eu vou imaginar que seja a raiz quadrada de menos 1 e representar com a letra I. Embora, posto desse modo, possa não parecer que os matemáticos tenham feito grandes progressos, a experiência mostrou que eles deram na verdade um passo gigantesco. Se a raiz quadrada de menos 1 é mais ou menos I, então, obviamente, a raiz quadrada de menos 4 é mais ou menos 2I. A partir daí você pode desenvolver séries inteiras de números imaginários que têm relações matemáticas válidas entre si. Na verdade, você pode relacionar qualquer número natural com o seu equivalente imaginário, em vez da conhecida expressão linear de números naturais. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Você pode desenvolver este tipo de diagrama. Menos 4i, menos 3i, menos 2i, menos 1i, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4i, 3i, 2i, 1i. Apesar dos diagramas, parece óbvio que os números imaginários não têm equivalente no mundo real. O número 2i não representa um par de ovelhas, nem uma parelha de fazões nem qualquer outra coisa que você poderia encontrar numa caminhada em meio à floresta. Ele tampouco representa as ovelhas que, por assim dizer, estariam faltando se tirássemos 4 das 2 originais. Nem mesmo menos 2i representaria essas ovelhas que faltam. Os números imaginários não representam nada reconhecível. Eles simplesmente existem como um construto da mente humana que se origina de uma manipulação de conceitos matemáticos que de fato se relacionam com o mundo real. E, no entanto, é aqui que a realidade mais uma vez desaparece pela toca do coelho. Você pode usar os números imaginários para fazer cálculos que preveem o resultado de eventos físicos. E o que é pior, você pode combiná-los com números naturais quase de qualquer maneira que mais lhe agradar e os seus cálculos ainda darão resultados físicos. A razão por que isso acontece é um completo mistério no paradigma científico corrente. Matemáticos, cientistas e, o mais importante, engenheiros sabem que os números imaginários realmente funcionam, mas não fazem ideia de como isso acontece. O estudante de física James B. Shackis, de Winnipeg, no Canadá, observou que existe um aspecto da teoria esotérica que supre perfeitamente essa lacuna. Ele relaciona os números imaginários à magia astral. A magia astral é um conjunto de técnicas originário dos primórdios da pré-história e que envolve manipulação da imaginação humana numa tentativa de gerar resultados no plano físico.
Este livro analisa as energias astrais muito mais a fundo nos capítulos seguintes, mas por ora basta dizer que os magos, desde xamãs primitivos até os praticantes modernos da tradição esotérica ocidental, notaram empiricamente que técnicas que utilizam a imaginação, quando aplicadas do modo apropriado, realmente parecem funcionar. Em seu estudo da física, Béchakis veio a conhecer os números imaginários. Ele primeiro observou que esses números não existiam na realidade, isto é, em 3 dimensões, mas, quando aplicados da maneira apropriada, pelo menos na mecânica quântica e em outros campos da física, os componentes imaginários reduziam-se a zero e a resposta se tornava real. Os números imaginários são, por exemplo, utilizados na mecânica quântica e também na teoria da relatividade especial, nas quais entram nas transformações de Lorentz, que traduzem relações entre valores de grandezas físicas, posição, velocidade, tempo, momentum e energia, existentes entre referenciais em um estudo paralelo que Béchakis fazia da prática esotérica levou-o a formular uma nova pergunta: isso não lembra como funciona a magia astral? Quanto mais ele pensava a respeito disso, mais óbvio esse paralelo se tornava. Na magia, o resultado desejado é visualizado por meio de um simbolismo relevante para produzir resultados observáveis. Na álgebra complexa, o matemático era apresentado a um problema que desafiava a matemática regular. Para resolvê-lo, ele definiu um sistema imaginário de números. De posse desse sistema numérico imaginário, astral, ele podia enfrentar o problema e chegar a um resultado que concordasse com valores experimentais. Mas, se os números utilizados tecnicamente só existem nos reconditos da mente humana, isso não significa que se trata de um processo mágico? Os magos achariam difícil discordar. Parece que James Béchakis descobriu uma operação mágica oculta no sistema básico sustentado por toda a ciência analítica. O seu primeiro trabalho publicado sobre o assunto está incluído no apêndice B deste livro.